Fala, meu povo, bom dia. Confirmem para mim, áudio e vídeo, se tá chegando para vocês. Nossa música de hoje, para quem tá perguntando, Oficina G3, CD Depois da Guerra. CDzaço. Lembrando que ontem nós não tivemos. Estevão acordou muito, nosso bebê. Aí cansou o psicológico. E lembrando que amanhã também não teremos, tá? Amanhã, dia de descanso pastoral. Não tinha levado em conta esse detalhe que tem domingos, meu amigo, depois do culto, que a batalha espiritual é tão intensa que esgota o pregador. Certa vez eu li uma matéria de que 1 hora de pregação é óbvio, né? De uma pregação, não de uma apresentação, uma palestra evangélica, né? Uma pregação bíblica que leva em conta céu, inferno, juízo de Deus, destino eterno da alma humana. E quando você faz isso, você faz com toda a intensidade do seu ser, né? Espírito, alma e corpo estão envolvidos naquilo. E essa pesquisa afirmava que 1 hora de pregação, por vezes, equivale a mais de 8 horas de serviço braçal. A intensidade do envolvimento, justamente por isso, né? Quando você está numa labuta, você está com o corpo ali trabalhando. Mas quando você está trabalhando pelo destino eterno das almas humanas, o espírito, a alma e o corpo, né, estão envolvidos com aquilo. E, para piorar, existe uma batalha espiritual pela alma humana, né? Então, abriu-se a Bíblia, anjos e demônios disputam, uns pelo império das trevas e outros pelo reino de Deus. E é intenso demais. E domingo, foi intenso. Deu ficar esgotado. Aí eu falei, meu Deus, segunda-feira eu não vou aguentar. Então, geralmente, segunda-feira é dia do descanso pastoral, tá? Amanhã a gente não vai ter, não. Amanhã eu vou descansar. Só terça a gente volta. Pois bem, hoje é o dia do nosso 11º princípio espartano. Viva como um mortal. Isso traz o sentido e o entendimento de transitoriedade, né? Nada é eterno, tudo é passageiro, transitório. No caso dos espartanos, isso os empurrava a um sentimento de legado, a um sentimento multigeracional. Olha só, viveremos uma vez e podemos manchar a história ou fazer a história. E ao fazer a história será dita aos nossos netos. E isso os tornará homens, mulheres e uma sociedade mais justa, mais plena.
e trazendo isso para nós. E a eternidade, pastor Anderson, é justamente o entendimento da eternidade que deveria nos fazer pensar como um mortal. É isso que me assombra, por exemplo, em nós pastores. Toda vez que eu entro em rota de colisão com pastores, é por causa desse assombro, é por causa desse escândalo. Meu Deus, esses homens não estão pensando como um mortal. Esses homens estão achando que são donos de Deus, donos do Evangelho, donos das vidas. Eu estava conversando com alguém esse dia. Meu Deus, eu estou convertido há 21 anos, 22 anos. Será que a igreja sempre foi assim, moralmente, concernente ao desvio dos pastores? Ou será que eu só estou descobrindo agora? Aí eu brinquei, meu Deus, se eu descobrisse há 20 anos atrás, nem crente eu teria sido, né? Como se a gente conseguisse resistir ao convite do Senhor. E por que para mim é um assombro? Porque somos meros mortais. E a eternidade, irmão, aqui para quem tem um entendimento final aniquilacionista, tipo, a eternidade de quem será julgado para a condenação por Deus é o aniquilacionismo da consciência. Haverá consciência depois da morte? Nós crentes, na maioria, se pergunta, vai haver consciência no céu? Vai haver consciência no inferno? Ou perderemos consciência no céu e seremos aniquilados totalmente, inclusive a nossa consciência, na segunda morte? Só essa reflexão deveria mudar todo homem e toda mulher de Deus. Estaremos diante dele. Eu fico assim pasmo. Eu fico pasmo às vezes, assim, sentado, tomando meu café, dizendo, meu Deus, existem pastores abusadores, pastores com amante, pastores que tomam o dinheiro da obra de Deus para si. E fico, esses homens não creem mais que Jesus volta? Esses homens não creem mais que a vida é eterna? Porque assim, ó, se eu já fosse eterno sem Deus, eu poderia entender, eu tenho tempo de sobra para me arrepender. Eu tenho tempo de sobra para fazer o errado e na hora certa mudar o meu caminho. Mas não somos, gente. É justamente porque a eternidade é real que temos que pensar como mortal. A eternidade, ela pode se apresentar a nós a qualquer momento, irmão. Estamos vivos aqui e agora. No momento seguinte, não temos controle dos fatos, dos acontecimentos e da nossa própria vida. Nós encontraremos o Senhor. O temor do Senhor deveria nos mudar, nos transformar, nos reposicionar diante da vida. A Bíblia diz em Romanos 14, verso 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Toda. Isso aqui não está falando apenas de adoração voluntária. Isso aqui está falando sobre imposição soberana. Um dia, vivos e mortos, crentes e incrédulos, estarão diante da majestade de Deus, voluntária ou involuntariamente. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
E eu não quero estar do lado dos que perdem na eternidade, sabe? É por isso que eu penso como um mortal. Eu não quero viver Mateus capítulo 7, onde está escrito: Senhor, não foi no teu nome que realizamos milagres, curamos enfermos. Eu não quero ouvir: aparta-te de mim, maldito, vós que praticam a iniquidade. Eu quero ouvir o que está lá em Mateus capítulo 25. Bem-aventurados, o Senhor dirá aos que estão à sua direita: bem-aventurados, venham para o descanso do vosso Pai. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, disse o seguinte: por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis. Olha só, irmão, pensar como um mortal. Por que pensamos como um mortal? Vida curta. Por mais que a gente viva 90 anos, é vida curta demais, meu amigo. Eu fiz 40, acabei de fazer 40, dia 20 de janeiro. Se Jesus não voltar, eu já pedi para ir só aos 90. Eu só tenho 50 anos. Você não entende o pânico disso não, velho. Eu só tenho mais 50 anos de vida se Jesus não volta. 50 anos para ser fiel, 50 anos para plantar igrejas, 50 anos para marcar os meus dias, me tornar um livro a ser lido pelas próximas gerações para a glória de Deus. É pouco tempo, irmão, para você viver como um vadio. É pouco tempo para você viver como alguém que não glorificou a Deus. É pouco tempo para você jogar na loteria se você vai para o céu ou para o inferno. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis. A ambição, olha só que a palavra que Paulo usou. Eu tenho ambição de ser agradável a Deus. Tem gente que tem ambição por sexo, tem gente que tem ambição por dinheiro, tem gente que tem ambição por riquezas, tem gente que tem ambição por ministério, por cargo na igreja. Paulo disse: temos a ambição de lhe sermos agradáveis. Olha o que o mortal deveria buscar. Irmão, se você é mortal e é crente, você não quer ser visto, você quer servir. Tem gente que está na crise do crachá. Eu quero ordenação, eu quero unção, eu quero microfone, eu quero ter um ministério. Isso não é coisa de um verdadeiro mortal que entendeu a vida e o evangelho pensar. Temos a ambição de lhe sermos agradáveis. Quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. João disse em Apocalipse capítulo 2, verso 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Macho, sabe do que você tem que ter medo? Da segunda morte. Eu falei isso quando eu confrontei o medo da Covid. Irmão, peguei Covid em 2020 e já acionei em modo automático. Eu e a mulher pegamos, não sabemos se os meninos pegaram, mas criança não para, né? Se pegou, pá.
E, cara, o papo aqui em casa foi: tamo pronto, aleluia. Senhor, tanto pastor vagabundo aí para o Senhor usar o Covid e levar os cabas, mas se o Senhor permitiu que eu tivesse, eis aqui o teu servo, estou pronto. Crente não tem medo da morte. Crente tem medo da segunda morte. Porque a primeira morte pode inaugurar o que o Evangelho chama de verdadeira vida. Por que eu não temo? Eu, Anderson, não temo a morte. Porque eu sei que eu sou dele. E o temor dele me empurra a viver como um presente a ele por causa da segunda morte. Aqui mesmo em Apocalipse, fala sobre o livramento do dano da segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Eu creio, irmão. Não sei se você crê mais no Evangelho todo. Eu creio que Jesus é eterno, soberano, vai voltar, vai julgar e vai condenar homens, mulheres e pastores à condenação eterna. Suspeito eu que o que mais vai ter no inferno são pastores. Homens e mulheres que perderam o temor do Senhor e não vivem mais como mortais. Vivem como verdadeiros déspotas e faraós do povo de Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, disse: da mesma forma como o homem está destinado a morrer fisicamente uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Morreu, irmão, entra no modo a ser eterno com Deus ou aniquilado eternamente pela ira dele. Numa outra versão diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O entendimento do Senhor, do temor do Senhor, reconecta a vida, refaz a vida, redireciona a vida, traz um novo batismo de consciência. Jamais devemos nos orgulhar por não pecarmos, mas o não pecar é justamente o constrangimento, cara, do encontro com o Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, ó, cara, por causa da expectativa desse encontro eterno, que Deus me guarde e me livre toda a minha vida, toda a minha fé e toda a minha jornada de não tocar o corpo de uma outra mulher que não seja a minha. Como, gente? Tem gente tocando corpos de crianças. Tem gente tendo prazer em criança, irmão. Nossa. Isso me constrange tão profundamente, dizendo, meu Deus, eu quero viver para a tua glória ao ponto de não tocar o corpo de uma outra mulher que não seja minha esposa. Só alguém endemoniado, irmão. Endemoniado, e não é do demônio que eu estou dizendo,
É da distorção, irmão, do sentimento, da distorção do coração. Endemoniado em si mesmo, se tornou o seu próprio demônio. Estou falando nem do demônio literal. Eu estou falando do demônio que nasce quando um homem sem temor de Deus distorce o próprio caráter. Porque, irmão, tem pessoas que endemoniam o demônio, sabe? Tem gente que perdeu o temor do Senhor de maneira tão radical que ela não é mais endemoniada pelo demônio. É ela que endemonia o demônio. Tem gente que assusta o diabo, irmão. Que até o diabo arregala o olho e disse: rapaz, nem eu pensei isso. Às vezes eu fico na minha solitude refletindo. Você não teme a Deus não, meu irmão? Por estar fazendo isso que você está fazendo, você não teme a Deus. Eu fico constrangido às vezes, essa onda conservadora que tomou o Brasil aí, de 2018 para frente, que é mais um conservadorismo reagente ao PT, não quer o PT, aí quer qualquer coisa. E esse qualquer coisa é somos pró-vida, pró-família, fugindo das garras do PT. Mas a pergunta é, como você pode ser pró-família consumindo pornografia? Como você pode ser pró-família tendo amante? Tá para explodir uma bomba aí de um movimento de direita que os caras é blogueirinho, fica fazendo vídeo, pá. Conservadorismo, pátria, a esquerda não presta, senta o aço, família tradicional, senta o aço na agenda LGBT, QI+, e tem que meter o aço mesmo. Mas olha só, eu sento, e crente evangélico, pegando 6 mulheres e uma dessas mulheres está grávida. E eu sento e falo, meu Deus, como que as pessoas acham que vai construir um mundo macro melhor, sendo que eles não vivem um mundo micro melhor? Como que eu acho que eu vou transformar o mundo e a sociedade? Como que eu posso dizer que a esquerda não presta, que o macro não presta, se o micro que eu estou vivendo não presta? Eu não consigo assimilar. Como você que está me ouvindo aí acha que vai construir um mundo melhor fazendo um mundo pior no privado? Como? Como, gente? Cadê o temor de Deus? A esquerda não presta. A esquerda está endemoniada. E nós? E você? Olha, casamento homoafetivo não pode. E 6 amantes pode? Não pode ser gay. Mas a Bíblia não manda ser marido de uma só mulher? Gente, com isso eu não estou dizendo que o pecado não é bom. Com isso eu não estou dizendo que nós não somos tentados, todos nós tentados a pecar. Mas quem dentre nós amadureceu é porque tem medo do encontro eterno. Não é que você virou o gostosão da balada. Não é que você virou a Coca-Cola zona do deserto. É que você fala, Deus me livre e guarde de ofender aquele que me redimiu. De ofender, desonrar aquele que pagou um alto preço pela minha vida. É isso, irmão. Você olha para uma mulher e diz, sangue de Jesus.
Irmão, você fala, Deus me livre de ferir Deus, e sai correndo, irmão. Sabe, José? Todos os vagabundos, irmão, gospel, crente, fica usando o rei Davi, velho, como exemplo de sacanagem, de safadeza. Se Davi foi safado e foi perdoado, por que eu não vou ser? Mas ninguém gosta de usar José, que foi o primeiro homem bíblico a fugir dos nudes da vida. Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você quer usar o homem certo no exemplo errado para justificar o teu errado? Por que tu não usa o homem certo com o exemplo certo? Porque tu usa Davi para dizer que o safado, na sua safadeza, foi perdoado. Mas tu não fala da consequência que Davi sofreu, né? Tu não fala que Deus disse a ele que a espada jamais se apartaria da sua casa. Eu vou ler para você, se você não leu. Por que não usa José? A mulher lá de Potifar. Fugiu dos nudes, irmão. Olha só. Ai, Davi foi safado, pegou a mulher do próximo e matou o próximo, mas é um homem segundo o coração de Deus. E eles não lembram da cronologia bíblica. Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração quando Davi foi eleito por Deus, ainda adolescente, para se tornar rei. Deus não disse que Davi era um homem segundo o coração dele aos 60, aos 50, ou depois que matou Urias e tomou Betseba por sua esposa. Não que Davi deixou de ser. Davi foi um homem de Deus. Mesmo diante do pecado, independente do pecado, porque o seu coração era profundo em Deus. Salmos 51 é o Salmos do seu arrependimento, vai lá ler. Então, mas mesmo assim, Deus não afirma o seu testemunho sobre Davi depois do pecado. Quando Deus diz que escolhi um homem segundo o meu coração, é lá, macho. Quando ele era um jovem no quintal do pai. Mas vamos lá, se você gosta tanto, se é pilantra gospel, se é pilantra evangélico e fica usando Davi como bode expiatório para sua falta de caráter, vou te ajudar. Te ajudar, viu? 2 Samuel, capítulo 12, verso 9, está escrito: por quê? Isso aqui o profeta mandando aço no rei. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Lembra? Um irmão estuprou a irmã, um filho quis matar o pai para tomar o seu reino. Davi destruiu sua vida por causa do pecado. Uma coisa é ser amado por Deus e perdoado por Deus. Outra coisa é entender que Deus não vai nos livrar das consequências das nossas escolhas. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque o que você fez escondido, eu farei diante de toda Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e tu não morrerás. Todavia,
Porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem. Olha aqui, ó, aqui, animal, onde que está a sua fuga do pecado? Você teme que a sociedade e o ímpio desonre o nome do Senhor. É essa a nossa honra, é essa a nossa integridade como homem de Deus, porque lutaremos contra o pecado, porque nos manteremos firmes em santificação, para que o nome do Senhor seja honrado. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, mas o nome de Deus só será santificado se nós vivermos socialmente para a glória de Deus. O que essa sociedade vai dizer a uma igreja conservadora de 2018 a 2021 que se torna ocultamente uma sociedade de canalhas, onde líderes evangélicos, líderes políticos com pautas cristãs, um povo evangélico que se levanta contra a agenda da morte, que é a agenda das esquerdas, mas mantém ocultamente a prática pagã, opostamente à pauta que defendem publicamente. Como que eu posso ser pró-família publicamente e destruidor de família no privado? Todavia, porquanto este feito você deu lugar sobremaneira para que os inimigos do Senhor blasfemem. Cara, isso aqui é muito forte, brother. Ah, eu só adulterei, Deus me perdoou. Mas você manchou publicamente o nome do Senhor, a honra do Evangelho e a integridade da igreja. Esse é a verdadeira dor de um homem de Deus. Meu Deus, estão falando mal do povo de Deus e do nome de Deus por minha culpa. Também o teu filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Os pilantras gospel usam Davi. Por que não usa esse texto aqui? Amado por Deus, perdoado por Deus, mas a espada não se apartou da sua casa. A colheita não é evitada, irmão. Uma coisa é Deus te perdoar eternamente. Outra coisa é você ter que, em vida, lidar com as consequências da sua escolha. Deus pode perdoar o teu adultério, a tua traição? Óbvio. O que Deus não pode perdoar? Está escrito que existem pecados que dão para a morte e outros que não dão para a morte. Ou seja, existe pecadinho e pecadão. Existem pecados perdoáveis e pecados imperdoáveis. E a Bíblia diz que os pecados imperdoáveis dizem respeito às blasfêmias contra o Espírito Santo. Qualquer coisa pode ser perdoada. A pergunta é que tipo de homem você é. O que Deus enxerga ao olhar para você? Toda vez, eu ensino isso, toda vez que Deus elogia um homem na Bíblia, Deus o chama de justo ou íntegro. José, para mim, é o homem mais importante do Novo Testamento, porque ele e Maria abrem a porta neotestamentária para o Evangelho. Está lá escrito, e José sendo um homem justo. Oh, tá louco? Isso me faz chorar demais. O que Deus está vendo, amigo, ao olhar para você? O que Deus está vendo além do teu pecado? Se Deus pudesse falar de mim para ti ou de ti para mim, o que Deus diria sobre nós? Alguém que só usa a graça de Deus para escoar suas malandragens? Ou alguém que está lutando fielmente todos os dias para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a transformação do mundo, para a expansão do reino de Deus? O que Deus falaria sobre você? O que Deus falaria sobre mim?
O que o mundo está dizendo sobre Deus ao olhar para você? O que o mundo está dizendo sobre Deus ao olhar para mim? O que o mundo está dizendo sobre Deus ao olhar para nós? O próprio Davi, como salmista, disse: Senhor, sumiram os fiéis da terra. Porque é com o homem fiel que Deus trabalha. Não é com o homem infiel. Ser perdoado não é a mesma coisa que ser usado. Aquele que Deus usa para transformar e estabelecer legado não é o cara que usa a graça por tolerância. É o cara que usa a graça como ferramenta de trabalho. Eu vou viver para a glória de Deus, eu vou marcar os meus dias. É isso que um homem justo faz. Um homem justo teme pecar. Um homem justo peca. Davi pecou, mas ele era um homem justo. E um homem justo é íntegro. E integridade é um atributo da santidade. E santidade é o endereço de Deus entre os homens. Um homem justo, ele peca, mas ele teme pecar porque a construção é maior que ele. Ele peca chorando, porque ele diz: meu Deus, se eu vivo em pecado, tu não podes me usar, porque as trevas não habitam com a luz. Gente, e ao usar, eu não estou falando cantar nem pregar, porque até isso o jumento faz, tá? Estou dizendo usar. E usar é, daqui a 100 anos, depois da tua morte, tua vida ainda fala. Porque as pessoas falam: Deus me usa para cantar e para pregar. Não, irmão. Ser usado por Deus nesse sentido de pregar e cantar, até o jumento na Bíblia falou. A pergunta é se Deus está usando para marcar a história. Se Deus está usando para lançar fundamentos para a próxima geração. Essa é a pergunta. Quando você vive, o homem justo pensa assim: se eu vivo em pecado, Deus não tem endereço na terra, porque só a santidade cristã pode ser o mecanismo, o instrumento, a fluidez do céu na terra. Se eu santifico, o céu flui para a terra através da minha vida e a minha vida se torna endereço de Deus, placa de Deus aqui na terra. Se eu vivo em pecado, por mais que Deus me ame e me perdoe, Ele não me usa para lançar fundamentos na terra. Por isso que o salmista clamou: os fiéis sumiram. Por que os fiéis sumiram? Porque o céu não está intervindo mais na terra. Porque o céu só intervém na terra a partir do justo. Lembra? Jesus não tinha nem ido para a cruz, mas o Antigo Testamento, principalmente os Salmos, trata o crente como justo e trata o incrédulo como ímpio. Então olha só, todos somos pecadores. O canalha fala: ok, todos somos pecadores. Mas olha que o padrão do povo de Deus desde o Antigo Testamento existe uma grande diferença entre o ímpio e o crente. O crente é justo. E o justo só é justo porque foi justificado. E se foi justificado, ele progressivamente pratica a justiça. E se alguém estivesse praticando a justiça, o padrão da terra muda, baseado como reflexo do padrão do céu. E o salmista diz: a terra não está mudando. Se a terra não está mudando, não tem justo praticando a justiça porque foi justificado. Cadê os fiéis da terra, Senhor? Aí nós temos 12 apóstolos de Jesus que transformaram o mundo, 9.000 apóstolos no Brasil que não fazem diferença nenhuma, uma igreja que cresceu em dimensões de um oceano, mas não passa da profundidade de uma piscina. A gente já tem sal para estragar a comida. A Bíblia diz que o crente é sal da terra, luz do mundo. Então o Brasil passou de mais de 40 milhões de evangélicos. Ou seja, o crente brasileiro tem
4 incrédulos para um crente. Olha só, se cada crente fosse crente, um crente era responsável para converter 4 pessoas. Como que uma nação com 215 milhões de habitantes, mais ou menos, estou chutando o número atual, não consegue ser transformada por 40 milhões de crentes que habitam nessa sociedade? Então, se essa sociedade não presta, ela não presta também como reflexo de uma igreja que não presta. Porque se a gente é sal, irmão, olha só, aqui é a equação básica. Para 1 quilo de feijão, quanto de sal que a gente usa? Para um pacote de feijão, quanto de sal que a gente usa? Como que você pode discordar de mim que a gente tem sal suficiente para estragar a comida do Brasil? Meu amigo, porque só 2, no máximo 3 pitadinhas de sal vão servir para fazer 1 quilo de feijão. Ou seja, 40 milhões de evangélicos já é sal, irmão. É sal demais. Comparado a 215 milhões de habitantes. É 4, 3 para 1. Ou seja, a gente tem sal para exportar. E a gente precisou da Lava Jato para falar de justiça. A gente está vendo aí uma onda constante de pilantragem pastoral. A gente está vendo uma igreja evangélica viciada em eventos, que ama congregar, que ama conferência, mas é inútil de segunda a sábado. Um povo de Deus que ama profecia, profetada, que vive a safadeza, mas quer que Deus prometa milagres, carro, casamento, vai ficar tudo bem. E é um povo inútil na vida. Por que tudo isso? Porque esse povo não está vivendo como um mortal. Eu e você não estamos vivendo como mortais. Porque um verdadeiro crente viverá como mortal na expectativa da eternidade. Meu tempo é curto e eu vou lutar com todas as minhas forças para ser um mortal melhor, baseado na imortalidade. Olha que texto lindo que tem na Bíblia, para a gente encerrar. Livro de Romanos, capítulo 2, verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Pai, nós te louvamos diante de um texto tão maravilhoso, um texto vivo que está na tua palavra. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos que nos assistem, os lares aqui representados, e que a bênção da tua palavra, a bênção do teu coração e da tua vontade soberana sejam derramadas sobre nós. Nos conduza em temor e tremor do Senhor, nos conduza em transformação. Nós queremos te conhecer e nós queremos te fazer conhecido. Nós te amamos, nós temos anseio do teu retorno, nós queremos habitar contigo em eternidade. Transforma-nos e nos use como agentes de transformação. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Beijo. A gente se vê terça-feira. Deus te abençoe.